Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos. Juliana Santos já está na área conosco. Juliana que entrou de férias, Juliana. Boa tarde para você. Boa tarde, Johnny, Adalberto, toda a equipe. Não estamos de férias, não trabalhamos com essa modalidade em dezembro, Como assim, entendeu? gente? Escola sem férias em dezembro não Eu ia falar, existe. Juliana, as escolas já não estão no clima de férias. Será que você Não. já não emendou também esse clima aí? E as crianças saem de férias agora, mas a gente não, né? Quem é da parte de gestão da escola, dezembro é sempre período de rematrícula, matrícula, eh, ajustes, manutenção da escola, troca de filtro, obra para quem faz obra. Todo dezembro e janeiro é um tempo que a gente tem maior para cuidar mesmo da estrutura da escola e dessas coisas burocráticas. Então, nas duas redes, públicas e na privada, geralmente a gestão não tira férias em dezembro, às vezes um pouquinho em janeiro, um pouquinho, uma semaninha, e depois nos outros meses durante o ano vai dissolvendo isso. Ô, Juliana, agora você vai trazer para a gente aqui uma análise sobre um dado que deve estar preocupando também os gestores, né, das escolas, que é em relação à quantidade de professores que deve se aposentar até 2034, quase 60%, Juliana. É, a gente tem recebido assim diversas pesquisas e alertas. Eu acho que o ano passado, ou início desse ano, saiu uma outra pesquisa que até 2040 nós teríamos um apagão de 240 mil professores para públicos e privados. Esse dado de 60% praticamente, a 57 alguma coisa, ele é relacionado à rede pública de ensino no Brasil inteiro. Ora, então a gente tem um número de professores se aposentando. É claro que a gente tem também um número de matrículas que tende a ser menor, porque a gente tem uma população que vai para a escola diminuindo por conta do menos número de filhos, a população está envelhecendo mais. Tem um fator aí que é uma tendência que também diminua o número de alunos nas escolas. Mas o fato é que, mesmo com a diminuição do número de alunos, a gente ainda tem quase, se descontar aí isso tudo, tem quase um apagão, geral nas duas redes. Então, a gente precisa de formas de atrair professores, de que as pessoas venham fazer licenciatura, de que os concursos públicos eles tenham uma constante para ir suprindo essas aposentadorias e tirar esse número de pessoas que estão em contratos temporários, para que sustente essa escola, essas escolas, né, as instituições, e que não haja uma fragilidade na educação por carência de mão de obra. Ah, tem um diagnóstico por que as pessoas não querem mais continuar ou é, por que tem menos professores, novos É, a professores gente hoje? temos sim, a gente tem tem vários estudos sobre isso. O maior índice de desistência da carreira ou de não interesse pela carreira tem dois elementos. Um, a violência dentro das escolas, e um outro elemento é a questão salarial. Então, você não tem uma condição de trabalho que seja atrativa para esse jovem que vai para um curso superior, uma faculdade. Então, ele não se vê dando aula porque ele se viu dentro da sala de aula como aluno e o que os professores têm passado, Juliana, né? vamos para o Repórter CBN e você continua em seguida, pode ser? Claro, claro. Já estamos de volta com o Meu Filho na Escola e a educadora Juliana Santos comenta pra gente aqui sobre uma pesquisa que foi feita pelo movimento Profissão Docente, que alerta sobre um apagão na educação na próxima década, um apagão de profissionais na rede pública estadual. A expectativa é que quase 60% dos professores se aposentem na próxima década. Juliana, e eu te perguntei antes da gente ir para o Repórter CBN, você estava explicando sobre os motivos, né, pelos quais nós temos menos professores entrando na rede, né, ou deixando É, de seguir essa profissão, né, que é tão bonita. é, é bonita sim, mas a gente precisa trabalhar um processo de valorização desse profissional.
Porque muitas vezes a gente considera o professor, assim, apenas o tio e a tia. E ele não é o tio ou a tia da criança, ele é o professor, ele é aquele que vai apoiar a educação, que vai direcionar, mediar esse processo de educação da criança e adolescente. Então, ele precisa ser visto como um profissional. E isso, por óbvio, passa por uma cultura, né? Uma mudança de cultura, no país, né? A gente está sempre deixando ou desconsiderando, ou, né, quantas vezes quem foi professor encontra um aluno e vai ouvir a seguinte frase: Você ainda dá aula? Você está dando aula ainda? Olha, mas se essa é a nossa profissão, o que se espera é que você continue, desculpa, naquela profissão por longos anos. Então é Ô, como se fosse considerado passageiro. ô, Juliana, eu vou te falar agora uma visão de aluno que Aham. gosta do professor. Às vezes eu pergunto se ele ainda tá dando aula, porque passa tanto tempo, e aí de repente você vê aquele professor, a memória que você tem tá congelada lá nos 17 anos que você tinha, ou nos 23, 24 da faculdade. Parece que aquela pessoa tá guardada no potinho, sabe? Aquele professor ali. Você tá lá ainda até hoje, É aquela claro, né? memória afetiva, né, Johnny, que é criada Exatamente. com o professor. A memória afetiva existe. Mas imagine que quando você estava com 24 anos, talvez o seu professor tivesse 40. Então, vamos lá, 10 ou 20 anos depois, a gente ainda está na sala de aula, a gente ainda está na escola. É. Até pelo sistema de aposentadoria, né, que a gente tem, embora seja uma aposentadoria com tempo um pouco menor, mas corresponde a isso. Enfim, o que se tem hoje é um quadro de pouquíssimo interesse pela carreira docente. As pessoas não têm essa pretensão, de seguir essa carreira. Quando a gente olha para o quadro de interesse, é visto como uma faculdade um pouco mais fácil de passar, geralmente nas federais, é um pouco mais fácil de passar. A nota de corte, né, do SISU, quando a gente fala em Enem, SISU, ela é menor, então as pessoas vão nem sempre por interesse, mas porque, olha, preciso fazer uma faculdade, que seja, então, você professor porque tem uma condição de acesso ou uma condição de ter um curso superior. E aí, quando entra na sala de aula, é outra coisa, né? E aí sim vem a violência, vem a falta de preparo. Os cursos ainda, muitos estão voltados para pesquisa, não para uma realidade da sala de aula. Embora existam laboratórios, né? Laboratório de ensino disso, laboratório de ensino daquilo. A gente carece quase de uma residência. Alguns autores falam nisso, né? Uma residência pedagógica, para que a gente entenda o que é estar na sala de aula. Juliana, e a saída, Juliana, para isso, assim? A gente tá vendo, você já deu aí um diagnóstico do que não tá levando os professores para a sala de aula. É, é uma realidade, uma expectativa, uma projeção que a gente tenha muitos professores se aposentando na próxima década, menos entradas no ensino superior, né, para carreira de docente. Qual a saída? Nós vamos ter escolas com professores sobrecarregados, tendo mais carga horária. Como é que você enxerga esse cenário aí? Há uma tendência à escola de tempo integral, que aproveita melhor esse professor, né, permanecendo com ele ali dentro da escola por uma carga horária maior. O governo federal tem tido algumas estratégias, o Bolsa tem uma bolsa docente, né, uma bolsa para quem vai fazer licenciatura, ou seja, o aluno entra num curso de graduação, para licenciatura, e aí ele recebe um auxílio para permanência, para que ele não desista de fato daquela carreira docente. Então, é uma forma da gente atrair o aluno para ficar muito voltado àquela profissão. Juliana, tem ouvintes aqui participando. Zagoto, conta pra gente. Giovanni Abranches. Boa tarde, CBN. Para mim é com muita tristeza que eu escuto que a profissão de professor está em declínio. Eu sempre fui muito feliz na minha vida acadêmica, tive bons professores e para mim ser professor é uma coisa incrível. Lamento muito e emergencialmente a classe precisa ser valorizada tanto pela sociedade quanto pelos governantes.
E falando em memória afetiva, esse final de semana eu tive a oportunidade de passar pela UFES e não resisti às lágrimas, né? Entrei lá no CT para recordar o tempo que eu fiquei lá na UFES. Giovanni mandou pra gente aqui, Juliana, esse comentário. E tem uma dúvida também da nossa ouvinte, Márcia Peixoto. Fala, Márcia. Boa tarde, CBN. Boa tarde, Juliana. Juliana, eu tenho uma filha de 14 anos. Ela quer ser neurocientista. Ela acabou de passar para o 9º ano do ensino médio. Onde eu acho essa disciplina? Por onde começar? E aí, Então Juliana? vamos lá, vamos comentar da neurocientista. Olha, tem várias formas aí. A neurociência passa um pouco pela medicina ou pela psicologia, a área da saúde. Então precisa decidir se é via psicologia que ela vai, como é que ela vai se comportar. Eu aconselho sempre que tenha um olhar de como que ela quer se comportar. É neurociência e educação? É neurociência e aprendizagem? É neurociência e formação de líderes? Que área da neurociência ela quer que ela se entende assim? Para ver qual é a vertente. Vou para a psicologia, vou para a medicina, vou para a biomedicina. E aí sim ela vai se entendendo um pouco melhor dentro da profissão. Mas geralmente quem quer neurociência vai psicologia e medicina. É quase sempre. Juliana, tem mais alguns comentários aqui, ó. O José Campos está dizendo que o que está acabando com a carreira dos professores hoje, na opinião dele, são os políticos que não mudam a lei. Quando ele estudava, ele conta que a professora dele dava aula com uma vara do lado. E ai do aluno que falasse pelo menos mais alto. A professora dava varada na mão. Olha que absurdo. E aí chegava em casa e contava, ele disse que levava outra varada do pai. E ele está dizendo que hoje essa autoridade do professor acabou. E que isso vai fazer com que os alunos, né, e a sociedade paguem caro. Essa é a visão dele. E aí deseja aqui parabéns para todos os professores, né, que forma todas as outras profissões. Ele traz aqui uma severidade que existia e que também não é permitida mais hoje, não é o modo mais adequado. Mas ele traz também a questão da autoridade que o professor tinha na sala de aula e que hoje perdeu. Como é que você analisa esse comentário dele aí? Eu vou pegar esse ponto dele, do professor e como que a gente lidava com o professor e lida hoje. Muitas famílias, não são todas, devo frisar, não são todas, mas muitas famílias, elas invalidam essa autoridade do professor. E a qualquer situação de um aluno, elas questionam o professor, a escola, o método, a pedagogia como ciência. Eu acho que é isso que falta também para algumas famílias. Entender que é uma ciência, que há estudos, que é uma intencionalidade. Quer ver vamos dar um exemplo prático assim. Briga na escola. Duas crianças brigaram por causa de um lanche, ou brigaram por causa da brincadeira. Brigaram. Ora, ora. Precisa ter um momento de escuta, um entendimento, como começou, por que começou, levar reflexão do que é o espaço do outro, o que é o meu espaço. É um processo de construção com essa criança de valores. A criança não está pronta, não está acabada, ela não tem o mesmo valor que eu tenho, ou que nós adultos temos. Então, o ensino é um processo. A gente não ensina mais com a vara na mão, porque ela é uma representação de uma violência que nem sempre leva ao entendimento. Na verdade, eu digo que nem leva ao entendimento, tá? Do que é e como é, e por que que eu estou errado, por que que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E muitas famílias, elas gostam da correção do outro e não do próprio filho. Não aceito que faça isso com meu filho, não aceito que isso e que aquilo. E num espaço coletivo, numa comunidade que é a escola, a gente precisa respeitar a escola, né? Então, passa por isso também, por respeito a um lugar que é científico, que não é o acaso, que existe intencionalidade. Juliana, obrigado, tá, por mais esse comentário. Estão chegando aqui algumas
mais comentários sobre essa sua análise? A gente pode continuar em outro momento também. Muita gente falando aqui sobre o sistema, lá no YouTube, inclusive, nosso ouvinte, que só tem aqui o nick dele, não tem um nome, mas está sempre batendo um papo, Lux J18 é o nome dele lá, codinome, no nosso YouTube. Ele está dizendo o seguinte, que ele acha que a autoridade mesmo, o professor foi perdendo a autoridade e ele é do tempo que a mãe dele dava autoridade ao professor para corrigir. E aí não vem ao caso a questão da palmatória, né, e da vara, como já tinha sido falado aqui. Mas ele fala da questão... De uma confiança. De uma confiança, isso mesmo. E aí está dizendo que o sistema acaba sendo culpado por tirar essa autoridade do professor. E tem um comentário aqui que tem a ver mais com a vida do professor, tá? Com a sua talvez também. O Rodrigo Soares. Ele é casado com uma professora. E aí fala das férias do professor. Sempre tiram férias em alta temporada, justamente quando está tudo mais caro. É isso aí. Janeirão, verão pelo mundo aí, verão aqui no Brasil, e se for no hemisfério norte, né? Um frio danado, mas é alta temporada mesmo. A gente paga por isso aí. É isso. Juliana, obrigado por mais esse comentário. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o Toquinho. Você gosta do Toquinho? Muito. Vou ficar ouvindo daqui. Fica ouvindo, se quiser mandar alguma pergunta, já aproveita aí, 99299-4297. Tá joia. Obrigado, Juliana Santos. Até semana que vem, minha amiga. Até semana que vem.